Oi, eu sou Mari Salles, esse é o canal da Love Accounting e hoje eu venho com a parte 2 dos nossos 30 conceitos e conselhos da contadora para você. 1. O que é mais importante, custo ou despesa? Os dois conceitos que eu já expliquei para vocês na parte 1 desse vídeo são muito importantes. Mas o que é mais importante é você entender que a despesa precisa ser diluída em todos os produtos e o custo precisa ser incorporado totalmente dentro de cada produto. Esses dois pilares vão formar o seu preço de venda, juntamente com o seu lucro. Então, não tem um mais importante ou menos importante, tem saber calcular cada um deles. 2. Custo, preço e lucro. Esse é um conceito de formação de preço que aflige muitos pequenos empreendedores. Mas se você aprender o conceito do que forma o preço, vai ser muito mais simples de você aplicar. O preço é formado por 3 pezinhos: o custo, a despesa e o lucro. Assim, quando você aprende a calcular cada um deles de forma isolada, é só somar para chegar no valor final do seu produto, quanto você tem que vender, por quanto você tem que vender para ter o resultado que você espera. 3. O que é microempreendedor individual? O MEI é uma figura jurídica criada pela Receita Federal, pelo governo do nosso país, para simplificar o acesso de pequenos produtores, pequenos empresários, aos benefícios de ter um CNPJ. Então, esse regime especial, que é o CIMEI, que engloba o CNPJ-MEI, ele é um regime muito simplificado, onde o pagamento do imposto é feito por um valor único, mas mesmo assim trazendo todos os benefícios de ter um CNPJ regular para quem está começando a empreender. Então quer dizer que eu não tenho que pagar o imposto nota por nota quando eu sou MEI? Não. Quando você é MEI, você vai pagar um imposto único mensal, independente de ter emitido nota ou não. Se você emitiu R$0 de nota, você teve 0 receita, você ainda deve o pagamento do imposto daquele mês. Diferente de outro tipo de empresa, como o Simples Nacional, por exemplo. A empresa do Simples Nacional que não tem faturamento, não tem imposto a pagar. Por que essa diferença? Porque o Simples paga por nota emitida, o MEI não. Dentro do limite de faturamento mensal e anual, ele vai pagar todos os meses o mesmo valor para o governo. 4. Empresário individual. O que é a figura de empresário individual? É uma empresa constituída por apenas uma pessoa no regime de empresário. Já é uma figura diferente do MEI. Por quê? Porque ele não está enquadrado necessariamente no regime tributário CIMEI. Ele vai estar já dentro do regime tributário do Simples Nacional, ou até mesmo do lucro presumido, mas ele já não é tão pequenininho assim. Ele já não tem limite de faturamento anual, ele tá já mais livre para o seu próprio crescimento. Então, toda vez que um CNPJ MEI cresce, precisa desenquadrar de MEI e vai para o próximo passo, que é o Simples Nacional, a sua empresa deixa de ser um empresário MEI para ser um empresário individual. 5. O que é uma empresa limitada? Antigamente, a empresa limitada precisava necessariamente ter mais de uma pessoa. Por quê? Porque 2 pessoas compunham uma sociedade limitada. Por que limitada? Porque a responsabilidade dos sócios, enquanto pessoa física, fica limitada ao valor do seu capital social. Então, se você tiver, por exemplo, um problema trabalhista, o seu patrimônio da pessoa física não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica quando você tem uma empresa limitada. A partir do ano de 2021, passou-se a existir as empresas limitadas unipessoais. O que isso significa? Significa que mesmo sem um sócio, você pode ter uma empresa limitada hoje no Brasil. A empresa limitada sempre vai ser optante pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido. Não é possível ter uma empresa limitada que é optante pelo regime do MEI, o CIMEI. Na prática, quem tem mais capital investido, o ideal é que tenha uma empresa limitada. Se você precisa de muito pouco dinheiro para começar o seu negócio, tanto faz você ter um empresário individual ou uma empresa limitada. Mas quando o seu investimento inicial vai ser mais alto, o ideal é que você opte pelo regime de empresa limitada para fazer a constituição do seu negócio. Limitada significa aquela sigla LTDA, né? Exatamente. Quando você vê o nome de uma empresa lá, Fulaninha Cursos Limitada, você pode já saber que essa empresa se utiliza desse tipo jurídico, que é a sociedade empresária limitada, que hoje em dia pode ser unipessoal ou não, para fazer
a sua estruturação enquanto negócio, né? E é uma forma de proteger o patrimônio da pessoa física. 6. Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? Que de simples não tem nada. O Simples Nacional é um regime tributário. O que isso significa? Significa que é a forma como a empresa opta para fazer o pagamento dos seus impostos. Isso é o regime tributário. E o Simples Nacional, ele é um benefício fiscal criado lá há muitos anos, ele tinha outro nome, e em 2008 ele passou a se chamar Simples Nacional, para que pequenos negócios com faturamentos até 4.800.000 ao ano possam simplificar o pagamento dos seus impostos. Mas lembrando, nem todas as atividades empresariais no Brasil podem optar por esse regime simplificado. Existem tipos de CNAEs, que são os Códigos Nacionais de Atividade Econômica, que vão ser impedidos de estar no Simples Nacional. A escolha dos códigos, para saber se eles podem ou não estar dentro do Simples Nacional, é um impacto extremamente importante para toda pessoa que está começando a empreender. Por que isso é tão importante? Porque isso vai determinar se você paga mais ou menos impostos mensalmente para o governo. 7. CNAE, ou CNAE. CNAE é a sigla que nós usamos no Brasil para determinar o Código Nacional de Atividade Econômica. Todas as atividades no Brasil, qualquer atividade empresarial, ela é representada por um número, e esse número é o CNAE. Então, qualquer profissão que você puder imaginar vai poder ser representada por esse número para que ele possa entrar no cadastro do seu CNPJ e a partir daí você poder exercer as atividades como empresa com aquelas profissões que estão listadas no Código Nacional de Atividade Econômica. E isso é para todos os tipos de regime tributário? Qualquer tipo de regime tributário vai se basear nos códigos CNAE. Todos, desde o MEI até o lucro real. São todas as atividades econômicas no Brasil são reguladas pelos CNAEs. E são os CNAEs, aqui uma curiosidade para vocês, são os CNAEs que determinam se a empresa pode ser MEI, se ela pode ser optante pelo Simples Nacional, se ela está impedida dessas opções, porque é esse códigozinho que manda na classificação tributária do Brasil. 8. Lucro presumido. É o segundo regime mais popular de tributação que existe no Brasil. Por que o segundo? Porque no Brasil, a maioria dos empresários se enquadra como Simples Nacional, como pequenas empresas, e aí quem não pode se utilizar desse benefício fiscal cai nesse próximo regime, que é o lucro presumido. Então, o que é o lucro presumido? É quando a Receita Federal, para fazer o cálculo dos impostos das empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, determina a presunção de lucro daquela atividade. Então, a partir dessa presunção de lucro, que pode variar de 8%, 14%, 20%, 32%, vai ser calculado os impostos que vão incidir nas notas emitidas por aquele tipo de imposto. É um regime bastante comum no Brasil, né? Várias empresas se utilizam dele, principalmente quando elas estão fora de algum critério do Simples Nacional, tá? Mas é um regime mais complexo. Ele está sujeito a mais de 20 declarações anuais para o governo e provavelmente as empresas que se utilizam do lucro presumido já não são mais tão pequenas assim e precisam ter um contador dedicado dentro da sua empresa para que possa exercer e fazer corretamente as apurações e as entregas para o governo das obrigações fiscais. 9. Para que serve a contabilidade? Para estudar o patrimônio das empresas. Por que a gente precisa ter contabilidade nas empresas? Porque a contabilidade é o estudo, o planejamento e o controle, como eu já falei na primeira parte do vídeo, para fazer com que a gente saiba quanto aquela empresa vale. A contabilidade é importantíssima, né? Ela é de primeira linha de necessidade quando você quer realmente ter um negócio de sucesso. Por que eu tô falando isso para você? Porque uma contabilidade mal feita, mal executada, pode fazer parecer que a sua empresa não tem o resultado que ela efetivamente tem. E isso num momento que você vai ter um problema, vamos dizer assim, eu tô com um problema com um sócio, eu quero me separar do meu sócio, ou eu preciso fechar essa empresa, ou vender essa empresa. Todas essas informações financeiras do estudo do patrimônio daquela empresa passam pela contabilidade bem feita.
pelo balanço patrimonial, pela demonstração do lucro do exercício, né? São documentos que apenas o contador pode produzir, né? Entregar esses documentos para o cliente, e eles vão dar o valor real do que a sua empresa tem naquele momento. É uma fotografia da situação financeira da sua empresa em determinada data. 10. Gaste menos, faça mais todos os dias. Esse conselho vale para a sua empresa e para a sua vida. Sempre que você estiver organizando o que você vai fazer com o seu negócio, você tem que pensar na redução gradual de custos e despesas. Por quê? Porque isso pode automaticamente impactar no resultado financeiro da sua empresa. Quanto menos eu gasto para produzir um produto ou serviço e mantenho ali o mesmo preço, maior é o resultado financeiro positivo que a sua empresa tem. E na sua vida, a mesma coisa. Se você tem aí um trabalho CLT ainda, está pensando em empreender junto, qualquer coisa desse tipo, você tem que saber que você vai precisar cortar alguns gastos, algumas despesas, para que você possa, ali na frente, ter o resultado que você deseja. 11. Projete o fluxo de caixa da sua empresa de forma realista. Não adianta você fazer controle no papelzinho, controle na planilha, controle de gastos, se você fizer planilhas ou controles que não refletem a realidade. Por exemplo, se você tem uma prestação de serviço e você percebe ao longo dos meses que os seus clientes estão atrasando o seu pagamento, não adianta você ter conta para pagar num dia que você não tem dinheiro, concorda comigo? Por exemplo, seu cliente tem que te pagar todo dia 20, só que chega no dia 25 ele não te pagou ainda. E você tem uma conta para pagar no dia 26. Como é que fica esse seu fluxo de caixa? Tá furado. Ou você vai ter que tirar dinheiro da sua pessoa física, ou você vai ficar sem pagar aquilo que você precisa. Então o fluxo de caixa tem que ser projetado mensalmente, analisado semestralmente e fechado anualmente. E ele tem que ser realista. Se aqueles valores que você tem a receber não estão entrando na data correta, você precisa negociar com seus fornecedores, mudar a data de pagamento, para que esse fluxo de caixa fique realista e você consiga honrar os seus compromissos. 12. Elabore um plano de negócio. Ninguém pode começar a empreender sem saber para onde vai. O plano de negócio, ele pode ser simples, ele não precisa ser essa coisa maluca que você vê na internet. Mas o que compõe um plano de negócio? Compõe você pensar, inicialmente, qual vai ser seu produto, quem vai ser o seu cliente, como vai ser a sua entrega, como vai ser a sua distribuição de conteúdo. Tudo isso tem que estar num plano amarradinho, bem formado, com prazos, com datas, para que tudo isso possa acontecer e sair do papel. O plano de negócios estratégico, ele vai trazer uma estrutura que você precisa nessa caminhada que é o empreendedorismo. E uma dica bônus ainda sobre o plano de negócio. O papel aceita tudo. Você pode planejar e replanejar quantas vezes você quiser, porque esse plano vai ser o que vai te guiar na sua caminhada empreendedora. 13. Seja um bom gestor. Não importa se você tem pessoas trabalhando com você ou não. Importa que você precisa saber gerir o seu negócio. Gerir um negócio vai muito além de produzir muito bem, ter um produto de muita qualidade. Claro, isso é imprescindível, mas se você não souber gerenciar todas as demandas que o empreender traz para sua vida, para sua rotina, você vai acabar afundando, como a maioria dos pequenos empreendedores que começam sem um plano, sem saber para onde vão ou até mesmo onde querem chegar com os seus negócios. Ser um bom gestor é se conhecer como pessoa, conhecer os seus limites e saber o momento de pedir ajuda. Principalmente saber o momento que você precisa trazer um contador para te ajudar na sua empresa. 14. Entenda onde você e a sua empresa estão e onde está o seu dinheiro. Isso é universal. Onde está o dinheiro é aonde está a necessidade da sua empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você souber aonde você está investindo o seu dinheiro e o seu tempo, você vai saber para onde a sua empresa está indo, qual é o lugar que você quer chegar com ela. Você precisa saber se o seu negócio está alinhado com a sua vida. Não adianta você querer ter um negócio gigantesco, megalomaníaco, se você não tem tempo de fazer aquilo acontecer. Se você é pequeno, não tem problema começar pequeno. Você pode se estruturar e crescer ao longo do caminho. Por isso, você, seu negócio e seu dinheiro têm que andar juntos. E 15, acompanhe a contabilidade da sua empresa. Não tenha medo.
Contabilidade às vezes bate, às vezes assopra. Mas isso é para você poder crescer, prosperar, ter negócios que realmente fazem sentido no mundo. A contabilidade não é um carrasco que manda imposto, não é funcionário do governo que tá te mandando guia para você pagar. A contabilidade é um par de olhos e mãos a mais para você ter sucesso no que você tá fazendo. Se a contabilidade não é isso para você, talvez você não tenha encontrado o contador certo. Chegamos ao final desse vídeo, tô muito feliz que você assistiu até aqui. Deixa seu like, seu comentário, manda esse vídeo para alguém que pode gostar e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!